Seja bem-vindo ao Arquivo Curiosidades, onde exploramos os mistérios e maravilhas do nosso mundo e além. Hoje, embarcaremos em uma jornada através das eras, mergulhando nas profundezas da história e da imaginação para desvendar os segredos do universo. Por milhares de anos, a humanidade olhou para o céu com admiração e especulação, buscando compreender a natureza da Terra e do cosmos que a cerca. Desde as antigas civilizações até os pensadores pioneiros, as teorias sobre a forma e o movimento do nosso planeta têm sido diversas e fascinantes. Em nossa jornada, exploraremos narrativas antigas e interpretações modernas, desafiando conceitos estabelecidos e questionando a sabedoria convencional. Vamos desvendar as camadas do passado para revelar novas perspectivas sobre a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas. Prepare-se para uma viagem de descoberta e imaginação. Vamos começar nossa exploração agora. Do início da história registrada e por milhares e milhares de anos, todas as culturas do mundo inteiro acreditavam que a Terra fosse plana. Suas várias cosmologias e cosmogonias diferiam levemente, mas suas geografias e astronomias em geral eram incrivelmente consistentes e de fato, praticamente idênticas. A Terra era um plano estacionário, desprovida de qualquer movimento ou curvatura, plana ao longo de toda a sua extensão, excetuando, claro, colinas, montanhas e vales. O Polo Norte era o centro magnético monopolar da Terra plana. Com Polaris, a estrela do Polo Norte, situada diretamente acima. Polaris era a única estrela imóvel no céu, com todas as constelações revolvendo círculos perfeitos acima da Terra todas as noites. As estrelas eram divididas em duas categorias, conhecidas como as estrelas fixas e as estrelas errantes. As estrelas fixas eram chamadas assim porque eram observadas, como podemos observá-las hoje, ficando fixas em seus padrões constelares, noite após noite, ano após ano, século após século, nunca mudando suas posições relativas. As estrelas errantes, ou hoje referidos como planetas, eram chamadas assim porque eram observadas, como podemos observá-las hoje, errando pelos céus. Como que espiralando em seus trajes peculiares, fazendo movimentos tanto retrógrados quanto para frente, acima e ao redor da Terra durante seus ciclos. O Sol e a Lua eram ambos de igual tamanho, e eles também revolviam acima e ao redor da Terra imóvel, como imortalizando no símbolo chinês do Yin Yang. Sol e Lua estavam muito mais próximos da Terra do que hoje se supõe, e cada qual brilhava com suas luzes únicas e opostas. A do Sol sendo morna, dourada, seca, conservante e antisséptica, e a luz da Lua sendo fria, prateada, úmida, deteriorante e séptica. Sol e Lua, como que conectados a um polo mastro magnético, faziam jornadas, alternadas em espiral, sobre e ao redor da Terra todo o ano. O Sol começava sua jornada no Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno, onde fazia seu círculo mais rápido e amplo acima da Terra. Pelos 3 meses seguintes, todos os dias, o Sol estreitava levemente seu trajeto, e diminuía sua velocidade até que no equinócio de primavera, o Sol houvesse espiralado do Trópico de Capricórnio até o Equador. Então, pelos 3 meses seguintes, novamente, todos os dias, o Sol continuava a estreitar levemente seu trajeto, e diminuir sua velocidade até o solstício de verão, quando o Sol fazia seu círculo mais lento e estreito, ao redor do Trópico de Câncer. Tendo o Sol alcançado esse círculo mais interno, como as fitas e dançarinas ao redor do mastro, o Sol então começaria sua jornada oposta de ampliação e aceleração de volta ao Trópico de Capricórnio. Pelos 3 meses seguintes, todos os dias o Sol ampliava levemente seu trajeto, e aumentava sua velocidade no equinócio de outono, o Sol houvesse espiralado do Trópico de Câncer de volta ao Equador. Então de novo pelos 3 meses seguintes, todos os dias o Sol continuava a ampliar levemente seu trajeto, e aumentar sua velocidade até o solstício de inverno, quando o Sol fazia seu círculo mais largo e rápido ao redor do Trópico de Capricórnio, e a jornada anual começava de novo. A Lua tinha um trajeto anual similar revolvendo acima e ao redor da Terra, mas ao contrário do Sol que mudava constantemente sua velocidade para manter um dia consistente de 24 horas, a velocidade da Lua nunca mudava. Então, dependendo de sua latitude, a Lua era observada como podemos observá-la hoje, levando aproximadamente de 24,7 a 25 horas por ciclo.
É por isso que todo mês, em lugares e momentos diferentes, podemos ver a lua de manhã após o meio-dia ou à noite. Essa é também a origem de contos de fada antigos, como a lebre e o ouriço, ou a tartaruga e a lebre. A lebre como o sol, começa a corrida anual, cheia de energia, entusiasmo e ego, declarando-se a vencedora definitiva, e começa largando logo na frente. Entre mentes, igualmente confiante em suas habilidades, aparentemente inferiores, a modesta, lenta e estável a tartaruga como a lua começa também, permitindo que a lebre lidere. À medida que a corrida avança, a lebre orgulhosa cansa e desacelera, ou tira uma soneca, quando a tartaruga a ultrapassa. Isso é análogo à lua alcançando o trópico de Câncer, antes do sol todo o ano, e começando sua jornada de volta. Quando a lebre alcança esse ponto intermediário da corrida, ela percebe que sua atitude nada brilhante resultou em ser ultrapassada pela tartaruga vagarosa, e começa a apertar o passo de novo. Então, pelo restante da corrida, o sol ganha velocidade dia após dia, acercando-se da lua, mas por fim perdendo, enquanto a lenta e estável tartaruga alcança o ponto de chegada antes da lebre e vence. Então, para os antigos, a Terra e Polaris eram os dois pontos centrais imóveis do universo, ao redor dos quais Sol, Lua e estrelas revolviam, como que num formato de domo. Algumas culturas acreditavam num domo ou firmamento literal, físico e sólido, ao qual as estrelas fixas estavam presas. Outras culturas mitificavam o Axis Mundi, como a árvore do mundo, com Polaris no centro e todas as constelações formando os ramos. Nessas representações de terra plana, o Polo Norte ocupava o ponto central, e Sul era todas as linhas retas, se estendendo para fora a partir dali. Leste e Oeste não eram linhas retas, como se supõe hoje, mas eram de fato círculos tal como todas as linhas de latitude, e os trajetos dos corpos celestes. A circunferência austral da Terra era cercada por uma gigantesca parede de gelo, de 150 a 200 pés acima do nível do mar, retendo os oceanos interconectados para dentro, como uma Copa do Mundo. Para além de parede de gelo, algumas culturas alegavam que uma barreira firme existia, a qual nenhum humano poderia penetrar. Outras culturas acreditavam que havia mundos inteiros, e outras civilizações existindo para além do gelo antártico. Atualmente, e pela última metade do século, tem existido um tratado internacional da Antártida, impedindo toda a exploração autônoma da Antártida. Excursões guiadas pré-aprovadas existem, levando turistas a algumas regiões costeiras da Antártida, mas nenhuma exploração autônoma do continente é permitida. Marinheiros como Charlie Andoi foram pegos tentando explorar a Antártida e ameaçados, forçados a voltar sob mira de armas, multados e presos por violar esse tratado internacional protegido militarmente. Como resultado, não há como um público atual confirmar ou negar as alegações aparentemente fantásticas de homens antigos, concernindo o que pode ou não existir nas extremidades mais austrais da Terra. Podemos, contudo, confirmar que essa parede de gelo de 200 pés, cercando a circunferência austral da Terra, certamente existe. Podemos confirmar que Polaris é de fato a única estrela que não se move no céu. Todas as estrelas fixas de fato giram círculos perfeitos ao redor de Polaris, enquanto permanecem presas em suas constelações relativas, noite após noite, ano após ano, século após século. As estrelas errantes ou planetas, de fato erram pelos céus, como que espiralando em seus trajetos peculiares, quando mapeadas a partir de uma perspectiva geocêntrica. O Sol e a Lua são de fato observáveis como tendo igual tamanho e revolvem acima e ao redor de nós em ciclos diários. Tal como os antigos observavam, o trajeto anual do Sol de fato vai do Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno, até o Equador, no equinócio de primavera, do Trópico de Câncer, no solstício de verão, de volta ao Equador, no equinócio de outono, e finalmente, de volta ao Trópico de Câncer no solstício de inverno. A luz do Sol é de fato morna, dourada, seca, conservante e antissética, enquanto a luz da Lua é de fato fria, prateada, úmida, deteriorante e séptica. Um termômetro colocado à luz do Sol sempre lerá mais quente do que um na respectiva sombra, enquanto o termômetro colocado à luz da Lua sempre lerá mais frio do que um na respectiva sombra. Substâncias animais e vegetais expostas à luz do Sol secam rapidamente, encolhem, coagulam e perdem sua tendência a se decompor e a apodrecer
Ao passo que, expostas à luz da Lua, elas mostraram rapidamente sintomas de apodrecimento e deterioração. Por último, mas não menos importantes, tal como abraçavam os antigos, a Terra é observada como imóvel por todos os nossos sentidos e o horizonte permanece perfeitamente plano até onde o olho pode ver. O horizonte não só permanece perfeitamente plano, 360 graus ao redor do observador, mas seja a nível do mar, seja do topo do Monte Everest, seja 35 mil pés num avião, ou seja mesmo a cerca de 100 mil pés de altitude. Até onde qualquer balão amador já voou, o horizonte plano se eleva ao nível do olho do observador por toda a subida. Numa Terra globular, não importa quão grande seu tamanho suposto, o horizonte permaneceria onde estava e observado o ascendente, teria de inclinar sua cabeça para baixo cada vez mais quando mais subisse, para ver o horizonte caindo constantemente. Muitas pessoas ficarão chocados ao saber que até hoje, todo experimento científico conduzido para demonstrar o alegado movimento da Terra fracassou em seu objetivo. Ou fornecidas evidências para o contrário, que a Terra é de fato imóvel. E todo esse esforço feito para medir a alegada curvatura da Terra fracassou em seu objetivo. Ou fornecidas evidências para o contrário, que a Terra é de fato plana. A primeira pessoa na história registrada a afirmar que a Terra era algo distinto do centro imóvel e plano do universo foi um matemático e filósofo grego, chamado Pitágoras de Samos, por volta de 500 a.C. Curiosamente, Pitágoras também foi louvado por historiadores maçons, como Albert Mackey, James Anderson, William Hutchinson e William Preston, como sendo o primeiríssimo maçom. Apresentado mais como um experimento mental do que como uma cosmologia completa, Pitágoras postulou que se a Terra fosse um globo esférico girando em seu eixo vertical uma vez por dia, enquanto revolvesse anualmente ao redor de um Sol estacionário, que esse modelo poderia explicar igualmente os movimentos cíclicos dos corpos celestes. Esse modelo heliocêntrico foi ensinado a iniciados na escola de Pitágoras em Crotona, mas nunca se tornou popular ou teve influência fora da Grécia por outros 2000 anos. Um século depois, outro matemático e filósofo grego chamado Platão também abraçou uma cosmologia de Terra esférica, só que ele afirmou que a Terra globo era o centro imóvel do universo, com Sol, Lua e estrelas revolvendo ao redor. Seu estudante mais famoso, Aristóteles, também escreveu sobre essa cosmologia geocêntrica de Terra globo, em seu livro Do Céu, oferecendo 3 evidências principais à sua teoria. Primeiro, Aristóteles notou que, ao se afastarem de um observador na costa, navios se aproximando do horizonte desapareciam de vista, seu casco antes do mastro, e ele postulou que essa ocorrência se devia à curvatura da Terra. Aristóteles argumentou que o casco desaparecia antes porque, além do horizonte, a Terra globo se curvava para baixo, fazendo o casco e eventualmente o mastro, e o navio inteiro descerem abaixo da curvatura. Hoje, podemos provar facilmente que Aristóteles estava incorreto na sua hipótese usando telescópios, binóculos e zoons de câmeras. Após o navio ter desaparecido completamente além do horizonte, tecnologia moderna nos possibilita dar zoom e trazer a embarcação inteira, casco e tudo, de volta à plena vista. Isso prova que navios não desaparece o casco antes, devido à alegada curvatura da Terra, e que a linha do horizonte é, de fato, meramente o ponto de fuga da perspectiva de um dado observador, e não como Aristóteles supôs, o começo da curvatura da Terra. O horizonte é subjetivo e varia de distância, dependendo da altura do observador, e da potência de sua visão ou de seus instrumentos. Como notado previamente, o horizonte sobe, ao olho do observador, não importa quanto ele suba, o que também prova que a linha do horizonte não é um ponto de curvatura objetivo numa Terra convexa, mas antes o ponto de fuga subjetivo da perspectiva, a partir do ponto de vista de um dado observador. A segunda evidência de Aristóteles, a sua teoria de Terra esférica, era a sombra redonda da Terra, lançada na Lua durante eclipses lunares. Até hoje, heliocentristas ainda apresentam esse argumento como prova de uma Terra esférica, afirmando que durante eclipses lunares, o Sol, a Terra e a Lua alinham-se numa cisígia perfeita de 180 graus, como 3 bolas bilhar, fazendo o Sol lançar a sombra da Terra na Lua. Essa hipótese sagaz mais defeituosa torna-se,
contudo, completamente inválida, devido ao fato de que eclipses lunares aconteceram e continuam a acontecer regularmente, quando ambos o Sol e a Lua ainda estão visíveis juntos acima do horizonte. Tão cedo quanto a época de Plínio, o Velho, há registros de eclipses acontecendo, com ambos o Sol e a Lua visíveis no céu, e eles continuam sendo registrados pela Royal Astronomical Society hoje. Obviamente, se o Sol e a Lua são ambos observáveis simultaneamente durante os eclipses, então eles não estão alinhados numa cisígia de 180 graus, e é, portanto, impossível que o Sol pudesse estar lançando a sombra da Terra na Lua, e alguma outra explicação deve ser buscada. Outra explicação, de fato, já existia em muitas culturas ao redor do mundo, que postulavam que um terceiro corpo celeste, conhecido como Rahu, ou o Sol Negro, também existia, igual ao Sol e à Lua em tamanho. Esse corpo negro translúcido passava na frente do Sol e da Lua, durante eclipses solares e lunares, fazendo suas luzes escurecerem. A última evidência de Aristóteles, a sua teoria de terra esférica era polarize outras estrelas parecerem declinar gradualmente, enquanto um observador viaja a sul. Ele argumentou que a declinação gradual e o eventual desaparecimento além do horizonte de certas estrelas e constelações, ao se viajar a sul, era evidência de que o observador viajava sobre uma superfície convexa. Semelhante ao argumento dos navios desaparecendo no horizonte, Aristóteles postulou que a linha do horizonte era literalmente a curvatura de sua terra esférica, e as estrelas que declinavam e desapareciam para além dela se tornavam invisíveis porque uma massa de terra curva existia entre elas e o observador. Na realidade, contudo, a declinação gradual de objetos no céu rumo ao horizonte é meramente um produto da lei da perspectiva em superfícies planas. Como qualquer estudante de arte e perspectiva sabe, o olho humano vê o mundo de uma forma piramidal, de modo que, ao olhar um longo corredor, o chão parece subir, o teto parece afundar, e as paredes parecem estreitar-se para um ponto no centro de visão do observador. Claro, as dimensões do corredor permanecem constantes por toda a sua extensão. O chão não sobe efetivamente. O teto não afunda efetivamente, tampouco as paredes se fecham efetivamente, mas ao olho humano, tudo é percebido assim. Similarmente, quando o Sol, a Lua, aviões ou nuvens parecem afundar rumo ao horizonte ao se afastarem de nós, eles não estão efetivamente perdendo altitude e lentamente alcançando o nível do mar, eles estão de fato mantendo a mesma altitude, só que se afastando de você, e, assim, a lei da perspectiva faz com que pareçam afundar. À medida que chegamos ao final desta jornada através das antigas cosmologias e interpretações do universo, somos lembrados da incrível diversidade de ideias e teorias que surgiram ao longo da história da humanidade. Desde as primeiras civilizações até os pensadores pioneiros da ciência, as pessoas sempre buscaram entender o mundo ao seu redor, oferecendo uma variedade de explicações para os fenômenos naturais que testemunhamos diariamente. Embora nossas compreensões modernas da Terra e do cosmos tenham evoluído consideravelmente ao longo dos séculos, é importante reconhecer e apreciar a riqueza de ideias que vieram antes de nós. Cada teoria, cada interpretação, nos ajuda a entender não apenas o universo, mas também a mente humana e sua busca incessante pelo conhecimento. À medida que encerramos esta exploração, convido você a continuar sua própria jornada de descoberta. Que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e inspirado você a mergulhar mais fundo nas maravilhas do cosmos. Obrigado por se juntar a nós no Arquivo Curiosidades. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo fascinante sobre curiosidades históricas e científicas, não se esqueça de se inscrever no canal Arquivo Curiosidades e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sua inscrição e apoio significam muito para nós e nos ajudam a continuar compartilhando o conhecimento com você. Além de se inscrever no canal, adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas ou ideias relacionadas ao tema discutido neste vídeo. Adoramos interagir com nossa comunidade e estamos ansiosos para ler seus comentários. Então, não seja tímido, deixe sua marca e participe da conversa. Obrigado por fazer parte do Arquivo Curiosidades. Até a próxima aventura. Tchau!